Vamos orar pela mensagem? Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez hoje aqui, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem uma obra maravilhosa para as nossas vidas, que o teu amor, Senhor, ele se estende muito além do que nós imaginamos, Senhor. O teu amor é tão profundo que nós nem podemos entendê-lo, Senhor, nem imaginar o tamanho dele. E, Pai, por causa desse amor, nós temos a expectativa de que o Senhor fará ainda mais neste culto, Deus. Deus, em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor nos dá, nós repreendemos agora toda distração, em nome de Jesus. E agora nós tornamos todas as mentes cativas à palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pois é. O pastor falou sobre se você quer impactar a sua família, não é? A palavra que o Senhor falou no meu coração, falou sobre nós impactarmos a nossa geração. Muitos jovens, ultimamente, nos últimos tempos, vêm falando sobre isso, né? Uma geração que quer impactar, que quer trazer um impacto. Mas, que impacto é esse? Né? Que impacto você tem gerado na sua família, você tem gerado ao seu redor, com as pessoas onde você trabalha, onde você convive? E aqui vai um segredo. O impacto que nós vamos causar, né? Ele é proporcional ao tempo que você passa na presença de Deus. Se você quer ter um grande impacto onde você vive, gerar um impacto da parte de Deus onde você vive, isso é proporcional ao tempo que você passa ali, buscando ao Senhor, ouvindo o Senhor, se deixando ser transformado por Ele. Amém? Porque nós não podemos trazer nada além do que o Senhor já coloca dentro de nós. Os homens têm, nesses últimos tempos, trabalhado assim com muitas estratégias. As pessoas buscam estudar, buscam ter conhecimento e começam a se basear nesse conhecimento, mais no seu conhecimento, seja conhecimento científico ou um conhecimento teológico. Elas começam a se basear mais nisso do que na dependência do Senhor. E a consequência, sabe qual é? A consequência é nada. É vazia. Porque o conhecimento científico, o conhecimento teológico, ele nunca vai poder substituir o agir de Deus. Porque só o Senhor é capaz de entrar e tocar num coração. Só o Senhor é capaz de mover uma pedra que exista, né? Um coração de pedra. Só o Senhor. Por mais conhecimento, por mais estudo que a gente tenha. E olha, se fosse falar, né? Eu sou uma pessoa que estudei 40 anos da minha vida e ainda estudo. Você não estava de cabelo em pé de uma disciplina que eu vou ter que dar lá? De verdade, chorei ontem. Então, se fosse pensar, poxa, mas pastora Cris, você estuda tanto. Eu estudo porque eu gosto de estudar. Mas eu nunca posso substituir uma estratégia humana, um conhecimento humano, pela grandeza da revelação de Deus. Amém, irmãos? Nunca. Então, nós só podemos passar o que nós buscamos, o que nós temos de Deus. Você nunca vai conseguir passar a vida de Deus se você não tiver a vida de Deus em você.
Amém? Isso você só vai conseguir gerar um impacto que talvez você deseje, que talvez você sonhe, se você passar tempo proporcionalmente na presença dele. Amém? Amém. Pois é. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está ali em Jeremias, capítulo 1. Porque o Senhor, Ele tem um cuidado, né? Ele tem um cuidado de chamar as pessoas. E eu queria contar para vocês, né, como Deus chama. Amém? E a gente vai ali lá no chamado de Jeremias. Abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Versículo 4, fala assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Amém? Glória a Deus. Essas palavras que eu estou lendo para vocês aqui, foram as palavras que o Senhor usou para me chamar. Quando eu tinha 20 anos. No primeiro semestre, quando eu entrei na universidade. E eu pirei. Eu queria largar tudo. Só que aí o Senhor falou: não. Porque Deus, Ele chama. Deus, Ele fala conosco. Por mais maluco que você pense, que seja isso, mas Deus, Ele fala. E Ele nos chama. Deus nos chama. Amém? Talvez você fale assim: ah, mas espera aí, pastor, eu não tenho um chamado como o seu. Pois é, mas Deus, Ele chama cada pessoa para fazer alguma coisa. Ninguém é inútil no reino de Deus. Ninguém é sem função, sem funcionalidade no reino de Deus. Amém? Quando eu tinha 20 anos, eu não tenho mais a Bíblia que eu anotei quando o Senhor me chamou, mas Ele usou esse texto. Ele me falou que Ele havia me escolhido desde o ventre da minha mãe. E a minha mãe está aqui hoje. Né? Que Ele havia me escolhido desde o ventre da minha mãe. Né? Que antes de eu nascer, Ele já havia me separado para isso. E aí vem uma historinha que eu já contei para alguns aqui da igreja, eu acho que vão saber, a história do meu nome, né? Que ela queria me chamar de Cristiane. E o incrível é que na hora que eu nasci, sumiu o nome da cabeça dela e só ficava Cristiana. Mas que diferença é essa? Né? A diferença é que eu passei até os 20 anos de idade com raiva do meu nome Cristiana. Porque raio que todo mundo errava o meu nome, né, dona Uda? Todo documento, carteirinha de escola, até RG, erravam o meu nome. E para piorar, ainda o Schmidt, né, que aí ninguém acerta mesmo. Então era Cristina, Cristiane, Cristiane, né? Menos Cristiana. Até um dia em que eu já lá na universidade, sempre muito ativa, dando estudos bíblicos, tal, eu comecei a ter contato com vários estudantes que eram da América do Sul, gente do Peru, da Colômbia, da Venezuela, do Chile, e eu lá dando estudo bíblico para eles. E eu descobri que cristiana em espanhol é cristã.
Eu falei, Senhor, comecei a gostar do meu nome, sabe? Né? Eles não usam esse nome lá, porque cristiano é cristã. Então eles falam a fé cristiana, que é a fé cristã. Aí eu entendi esse texto que o Senhor havia me falado antes. Ele falou assim, olha, antes de você nascer, eu já te escolhi. E eu te constituí profeta às nações. No caso, profetiza, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Mas o que eu estou contando essa história para vocês? Para mostrar que o Senhor, de fato, fala conosco e nos chama. Amém? Ele nos chama para um propósito definido. Você não está hoje aqui nessa igreja, neste salão, à toa. Acredite nisso. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Isso não é um jargão, isso é uma realidade. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Ele permitiu que todas as circunstâncias ocorressem para que você viesse aqui hoje à noite na igreja. Mesmo que você pense, não é bem assim, pastora, eu que resolvi vir. Você que pensa, né? O Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que você entenda que Ele tem um plano e um propósito específico para a sua vida. Amém? Ele quer que você realmente traga um impacto para a sua geração, para a sua família, para a sua vizinhança, para as pessoas com quem você convive. Amém, irmãos? Mas será que isso aconteceu assim? Ele me chamou e pronto, tudo aconteceu? Não, não é assim. E a gente precisa entender. Primeiro a gente precisa ter a certeza, a convicção desse chamado. Assim como eu tive, o pastor Maurício também teve, e eu sei que outras pessoas aqui têm. Essa certeza, essa convicção do chamado. Busque em Deus, busque no Senhor, Ele vai falar com você, amém? E não importa se você tem 10 anos ou se você tem 80 anos, né? Tá certo? Não importa, o Senhor vai falar com você, porque sempre é tempo, sempre há tempo para Deus. Sempre há tempo para você responder a um chamado de Deus. Amém, irmãos? Creiam nisso. Aleluias. Agora, talvez você pense assim, pastora, eu tenho a impressão que Deus já me chamou. Eu tenho uma desconfiança que Ele já me chamou. Mas eu não tenho muita certeza, então eu vou te ajudar a você entender. Todas as pessoas que têm já um chamado, elas sentem um peso e ao mesmo tempo uma paixão por fazer algo, aquilo. Sabe? Todas as pessoas que têm um chamado, elas sentem uma necessidade de fazer a obra de Deus. Não é, Marlene? E quando você não faz, você começa a sentir uma cobrança dentro de você. É estranho isso? Mas olha só, no próprio livro de Jeremias, que você está lá, abre lá. Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Olha só. Aqui é o Jeremias, profeta Jeremias, falando assim, depois que ele havia sido chamado, né? A gente está lá no capítulo 20, quer dizer, já passou muito tempo do ministério dele. Aí ele disse o seguinte, mas se eu digo, não o mencionarei mais, nem mais falarei em seu nome. Quer dizer, o profeta dizendo assim, eu não vou mais profetizar, não vou falar mais no nome do Senhor. Eu vou ficar quieto, eu vou fechar a minha boca, não vou cantar mais, não vou tocar mais, não vou profetizar mais, não vou evangelizar mais, cansei disso. Senhor, não vou fazer mais. O que o texto fala? É como se um fogo
ardesse em meu coração um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. A pessoa não consegue. Porque quando ela fica durante um tempo sem fazer aquilo para o qual Deus a chama, a pessoa vai ficando tão insatisfeita da sua vida, vai sentindo aquele fogo dentro dela, consumindo ela, que não existe outra alternativa a não ser se render à vontade e ao chamado de Deus. Amém, irmãos? Então eu tenho um chamado. Começa a perceber isso. Se quando você para de fazer a obra do Senhor, começa a gerar uma insatisfação muito grande dentro de você, é porque você tem esse chamado. O Senhor já te mostrou. Certo? Amém, igreja? Estão pensando aí? Pois é. Então, se nós entendemos que temos que fazer isso para Deus, entenda que quanto mais você depender do Senhor, quanto menos você depender das suas próprias forças, dos seus próprios conhecimentos ou pensamentos, mais o Senhor vai poder te usar. Amém? É claro que uma pessoa que tenha mais recursos internos, né? Não questão de dinheiro, Deus vai poder usar mais. Como Deus usou muito o apóstolo Paulo, que já era um doutor na lei, ele usou muito. Mas a gente não pode ficar se apoiando nos nossos pilares humanos para fazer a obra do Senhor. Isso é um grande engano. O que isso significa, pastora? Vamos traduzir. Você não pode ficar pensando assim, presta atenção, meu irmão e irmã. Quando eu fizer um seminário teológico, aí que eu vou estar pronto para servir a Deus. Quando eu fizer todo o curso da escola bíblica dominical, aí eu vou estar pronto para servir ao Senhor. Quando eu fizer a faculdade de teologia, aí eu vou estar pronto para servir ao Senhor. Quando eu fizer aquele curso lá de missões, aí eu vou estar pronto. Quando eu fizer o conservatório de música, aí eu vou estar pronto para servir ao Senhor. Isso é quando nós ficamos nos apoiando no nosso conhecimento humano e não estamos dependendo de Deus. Amém, irmãos? Se o Senhor te chama, dê o seu passo, vá em direção a Ele, faça, porque os resultados, as bênçãos, vêm seguindo quem faz. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, o Senhor é quem nos capacita. Certo? Amém, igreja? É o Senhor que nos capacita. É muito bom se você tem a oportunidade de estudar, de se preparar, de fazer um seminário. É muito bom, mas nós não podemos nos apoiar só nisso. Amém? Glória a Deus. E por último, que eu queria estar também chamando a atenção, a pessoa que se lança no serviço ao Senhor, ela nunca pode se esquecer de que ela é sempre um servo. Parece redundante isso. Mas sabe, irmãos, às vezes com o passar do tempo, que sei lá, você está tocando, que você está cantando, que você está ensinando, ou que você está intercedendo, ou que está pastoreando, ou o que seja, que você está ensinando as crianças na obra do Senhor, nós começamos a achar que nós já somos alguém, que nós já temos uma certa autoridade, que nós, porque a gente já caminhou um pouco, então a gente começa a achar que já é alguma coisa. E a gente esquece que nós somos servos e continuamos sendo servos, que é sempre Ele que vai dar a direção. Começa a crescer no nosso coração uma certa vaidade. Mas afinal de contas, eu já li a Bíblia tantas vezes, afinal de contas, eu já sou, sei lá, o líder da tribo,
Afinal de contas, eu já sou um professor da escola dominical. Afinal de contas, eu já sou um líder aqui, sei lá, de jovens, de adultos. E afinal de contas, eu já sei como resolver essas situações. E nós deixamos de depender do Senhor como servos. Nós nunca podemos fazer isso. Nós temos que entender, o Senhor é quem manda e eu sou o que obedece. Amém? O Senhor diz que no meio dos anciãos há sabedoria. É claro, quanto mais tempo a pessoa vive na presença do Senhor, mais sabedoria ela vai ter. Então, se a gente não tem, a gente vai perguntar para quem tem. Certo? Mas nós nunca podemos deixar de estar nesse papel de servos do Senhor. Nós somos servos. Ele é quem dá a direção. Ele é quem fala ou fique quieto. Ele é quem diz, vá por esse caminho ou vá por aquele. É Ele quem fala, hoje você vai falar, hoje você não vai falar. Entendem, irmãos? Nós não podemos começar a andar pelo que nós pensamos ou baseados na nossa experiência e começarmos a ficar independentes de Deus. Nunca. E nem começar a achar, afinal de contas, já sou pastor, pastora da igreja, então as pessoas têm que me respeitar. Por isso, né? Não. O servo, ele sempre mantém e deve manter a sua simplicidade de servo. Sempre. Eu sou serva de Deus, Ele manda, eu obedeço. Ponto final. Amém? O próprio rei Davi, né? Com toda a conquista dele, com toda a glória, né? As honras humanas que ele tinha direito, mas ele entrava na presença do Senhor como servo. E ele obedecia o que o Senhor mandava. Amém, irmãos? Nós precisamos ter essa postura também. Sempre. Por mais alto que o Senhor te leve, eu não sei o quão alto o Senhor vai te levar, mas você precisa manter a sua posição de servo diante dele. Amém? Glória a Deus. Então, aleluias. Nós não precisamos, portanto, se Ele é o Senhor e eu sou a serva, eu não preciso ter medo. Não preciso ter medo. Se o Senhor coloca um desafio muito grande na sua vida, você acha que é grande, não tenha medo, porque é Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te dirigir, porque Ele continua sendo Senhor. Amém? Vamos orar? Não resista à obra de Deus na sua vida. Não resista. Se o Senhor já te chamou, aceite esse chamado do Senhor com alegria. Amém? Se o Senhor te mostra qual é a obra que Ele vai fazer, através de você, não resista, confie, não tenha medo. Se coloque na posição de servo e aceite. E tenha alegria em servir ao Senhor. Porque, assim como o salmista disse, né, que era melhor um dia na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, do que 1000 dias fora, 1000 dias longe. Essa é uma realidade, irmãos. Vale muito mais um dia na presença do Senhor, no centro da vontade dEle, do que 1000 dias fora. Amém? Glórias a Deus. Santo Deus, nós nos colocamos neste momento na Tua presença, Senhor, reconhecendo, porque nós sabemos que o Senhor fala conosco, o Senhor nos chama, o Senhor nos convida, o Senhor fala conosco. Tu és um Deus vivo, meu Deus. Não existe ninguém que possa se comparar a Ti, meu Senhor.
E, Senhor, andar na tua presença é maravilhoso, porque só com o Senhor nós encontramos o verdadeiro perdão, a vida, Senhor, a alegria, meu Deus. Isso, meu Deus, não é alucinação, não é viagem dos crentes, Deus. Isso é realidade, é uma vida verdadeira na tua presença. Nós só encontramos em ti isso, Senhor. Aleluias. Oh, Senhor, como é bom, Senhor, sabermos que o Senhor nos chama, que o Senhor nos capacita e que a nossa parte, Deus, é estar na tua presença todos os dias, buscando o Senhor, Deus, buscando o bom tesouro, Senhor. Oh, Senhor, nós não podemos, Deus, não podemos passar para as pessoas o que nós não somos, o que nós não temos, Deus. Nós só podemos impactar as pessoas ao nosso redor, a nossa geração, se nós estivermos ajoelhados na tua presença, Senhor, dependentes de ti, meu Deus. Oh, Deus maravilhoso. E o melhor de tudo, Senhor, é que nós não precisamos nos preocupar, porque tu és o Deus que capacita, que dá poder, que renova, que fortalece, Senhor. Nós não precisamos nos preocupar como vamos fazer, porque o Senhor é quem nos dá a direção, nos dá as estratégias. O que nós precisamos fazer é depender de ti, Senhor. E queremos depender de ti, Senhor. É a melhor coisa que podemos fazer, Senhor. Depender de ti, meu Deus. Oh, Senhor, faça, Senhor, com que esta mensagem entre no coração dos meus irmãos, Senhor. Faz, Senhor, que esta realidade entre no coração dos que estão aqui, Senhor. E que eles possam te servir sem medo nenhum, meu Deus. Sem medo nenhum, Senhor. Mas com a alegria de confiar em ti, meu Deus. De estar na tua presença, meu Deus. E derrama, Senhor, a tua graça. Derrama, Senhor, o teu amor. Derrama, Deus, como o pastor já disse hoje, derrama o teu poder que capacita, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluias. Amém.